Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 e o canal 12 da NET, né? A partir de agora nós vamos debater assuntos da nossa região, do Brasil, do mundo, enfim, com o nosso corpo de convidados aqui, já começando com o doutor Maurício Baltazar. Alô, doutor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje, quarta-feira, como toda quarta-feira, eu lembro muito do senhor por causa da feijoada, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde, Santiago. Boa tarde, telespectadores, ouvintes. Essa qualificada mesa que figura hoje. Você é interesseiro, como sempre, está interessado na nossa feijoada aqui de toda quarta, né? Então, seja bem-vindo, venha, que vai ser muito boa, como sempre. Além do que, o programa vai ter um bom nível de discussão hoje, Santiago. Uma boa tarde a todos. Tá certo, conosco temos aqui dois Luiz e os dois são Luiz Fernando. Primeiro é o nosso querido Luiz Fernando, ele que tá toda terça-feira aqui conosco. Tudo bom, Luiz? Como é que você tá? Boa semana aí. Tá tudo bem, graças a Deus. Para mim é muito, muito honroso estar junto com vocês para poder falar sobre as coisas do nosso dia a dia, né, que a gente está vivendo nesse exato momento de um planeta totalmente desarmonioso. Mas estamos aí para tentar contribuir com o que for possível. Tá certo, bom, estamos me corrigindo aqui, é quarta-feira, viu, Santiago? Então tá certo, desculpa, falei terça, né? Ô Luiz, só dá um ajeitado aí no seu fone que eu acho que tá dando algum mau contato. Enquanto isso, já apresento aqui o outro Luiz, né? O Luiz Fernando também, o Luiz Fernando Afonso Rodrigues, ele que é jurista também, advogado, já fez parte do nosso programa em algumas participações e hoje conosco de novo. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Santiago, é sempre um prazer estar com vocês, né, nessa bancada com o Maurício, com o meu xará Luiz Fernando e podendo prestigiar o seu público, que é muito grande na cidade de Santos. Tá certo. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, já que estamos aqui com os nossos convidados, né? Vamos trazer aqui a primeira notícia para a gente debater. Primeiro vamos trazer aqui o dia de hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho, é dia da Unidade Nacional. Também vamos falar aqui da ocupação, a taxa geral de ocupação dos 771 leitos da Covid-19 disponíveis, que está em 64%, né? 64%, a gente vê essa marca, e também entre os 405 leitos de UTI, a ocupação é de 68%. Na rede SUS, a taxa é de 61% e na rede privada de 76%. Tem esse site aqui que a gente está vendo, para você poder também entrar, esse site aqui, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você poder entrar e acompanhar, né? Porque a gente vê que tem dia que está subindo, tem dia que está diminuindo os casos e a gente fica na torcida para que tudo isso seja controlado e que não venha aí a terceira onda, né? Que se Deus quiser a gente vai estar livre dela. Bom, vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto. A Promotoria da Saúde do Ministério Público de São Paulo instaurou nessa última segunda-feira um inquérito civil contra os organizadores da motociata que o presidente Bolsonaro fez no último sábado, né? E aí o motivo seria o quê? O desrespeito às medidas sanitárias adotadas na pandemia da Covid-19 durante o evento,
O ato ocorreu sábado passado e foi marcado pela interdição de vias da capital paulista. Jair Bolsonaro, que estava presente, também o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, né, o deputado federal, e ainda o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, foram multados por equipes de saúde e segurança pública por não utilizarem máscaras. Segundo o promotor Arthur Pinto, no texto da portaria que instaurou o inquérito, o presidente agiu como sempre age no país, desrespeitando regras de trânsito. Consta, inclusive, que a sua moto estava com a placa coberta, né? E o mandatário se utilizou de capacete irregular, violou lei federal e decretos estaduais, que tem como objetivo minorar os efeitos da pandemia. E também contra a máscara, né? Sem a máscara de proteção facial, distanciamento social, enfim. E o Arthur Pinto, né? Do Ministério, ele que é o promotor, ele ainda disse que grande parte dos organizadores e participantes do ato tiveram igual procedimento, ou seja, desrespeitaram as determinações, né? Então fica aqui agora a pergunta para o doutor Maurício. Vamos começar aqui com o doutor Maurício Baltazar. Doutor, como é que você vê isso aí? Teve desrespeito, agora o Ministério Público entrou com essa ação, concorda, discorda? Fala pra gente um pouco sobre isso. Veja bem, Santiago, a lei é feita para todos, né? Se existe aí uma lei municipal, até federal, que determina comportamentos para diminuir ou minorar os efeitos da pandemia, todos devemos atender, inclusive o presidente da República. Então, ele se submete às sanções da lei e se submete a esse procedimento verificado pelo Ministério Público. Agora, são dois pesos e duas medidas, né, Santiago? Porque a agilidade do Ministério Público, nesse caso, salta aos olhos, né? Porque foi quase que imediato. Enquanto que o nosso governador, que também comete uma série de desmandos, especialmente aqui com o Covidão, né? A agilidade não se verifica a mesma. Ou seja, existe uma série de situações praticadas pelo Ministério, praticadas pelo governo do Estado de São Paulo, compras irregulares, compras por padaria, aí, por empresas que não têm nada a ver com os equipamentos voltados para a pandemia, e se não fosse denúncia, o Ministério Público não teria agido. E ainda assim, tem notícia de que só toque de caixa, só empurrando o Ministério Público atua contra o governo. Então, a conclusão é a seguinte: me parece que tem algum partido, algum interesse. Se é contra o governo, pau na máquina, é rápido, ágil, não precisa ser provocado. Agora, que é quando é o governo do Estado, peraí, não vi, não sei aonde que está, me traz prova. Me parece que tem algum interesse aí, Santiago. É a minha intenção, é a minha visão deste caso. Tá certo. Vamos saber aqui também com o doutor Luiz Fernando, ele que também é um jurista, né? Ô, doutor Luiz Fernando, você concorda com o doutor Maurício, ou você discorda, ou tem a sua opinião? O que você vê nesse inquérito aí que está sendo instaurado? Bom, em primeiro lugar, dizer que a lei é para todos, todos devem respeitar a lei. E também devem ser tratados pelos entes públicos da mesma forma. E o que me pareceu também, aí eu concordo com o Dr. Maurício Baltazar, que a postura do Ministério Público ela foi política. Ela teve um senão político, seja pela agilidade, seja pela imprensa e até por acusar o presidente de situações que não são crime, na verdade, né? Não usar máscara pode até ser uma infração administrativa, não usar capacete também uma infração administrativa, não é um crime, né? E ninguém da sociedade, qualquer outro cidadão que estivesse andando com um capacete sem ser o capacete adequado, responderia por um inquérito pelo Ministério Público. E nesse sentido, houve, ao meu ver, uma politização do Ministério Público em favor do governador do Estado de São Paulo. E não vejo, por outro lado, o Ministério Público agindo, exigindo conta dos municípios que fizeram aí as suas centrais de atendimento para Covid, aí, esses hospitais de campanha, para pedir contas. Não vejo as câmaras municipais também, então é tudo centralizado. O que dá mídia é bater no presidente. O que dá status no Jornal Nacional, em qualquer veículo da Rede Globo, é bater no presidente. Então, o Ministério Público teve aí um minuto de fama, mas que, na prática, só teve efeito político, não vai ter efeito jurídico
penso eu, de forma alguma. Bom, e nessa fala aí do nosso Luiz Fernando, passando a bola para o outro Luiz Fernando, né? Agora o Luiz Fernando Cardoso. Ô Luiz Fernando, você acha que esse Arthur Pinto agora, promotor, vai ser mais conhecido? Vai aparecer mais no Jornal Nacional também, sim ou não? Tá fechado o microfone aí, Luiz. Tá fechado ainda o seu microfone. Voltou? Voltou. Agora voltou. Pode falar, Luiz. Então, eu vejo como os dois doutores falaram, são as minhas palavras, mas não pelo lado técnico. Eu vejo que o Bolsonaro está querendo mostrar o poder que ele tem de apoio popular. Eu nunca vi tanta gente apoiando um presidente. E essa briga política que está acontecendo é mais evidente do que a gente poderia imaginar. Hoje a briga política é escancarada pelo poder e de alguns governadores que querem almejar este poder. O Brasil precisa só ter juízo em tudo que faz. A lei é para todos. O presidente poderia estar muito melhor na fita se tivesse com um capacete adequado, com a máscara usando, e ele não teria motivação nenhuma para ser, de certa forma, virar mais notícia. E essa briga política vai vir agora. 2022 está aí, né? Então... Ano que vem, né? Exatamente. Já parece que vai até para Guinness-Book a passeada. Então. Não foi confirmado ainda, né? Segundo a Rede Globo disse, não foi confirmado que foi pro Guinness Book. Mas, falando na passeata, foi uma tremenda passeata, né, doutor Maurício? Quer dizer, chamou muita atenção, né? Poxa, 160 quilômetros de trajeto, foi uma coisa gigantesca. Você esperava tudo isso ou não? Eu tinha expectativa de que fosse algo grande, até porque no Rio de Janeiro já foi grande aquele movimento, mas passou das minhas expectativas. Mas o Luiz Fernando Cardoso tem razão, o presidente da República, ele podia se esforçar um pouco, ele já ficou bem claro que ele entende que algumas medidas são pífias no resultado material, mas é que a medicina está mandando fazer, né? Usar máscara e o distanciamento social, ele podia se esforçar um pouquinho para evitar esse tipo de crítica que gera mídia, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele mostrou, sem sombra de dúvida, que ele está, assim, com um apoio maciço da população, não só fisicamente, como a gente verificou nesse movimento, mas também na internet. E ele mandou um recado bem claro, essas pesquisas que vêm sendo lançadas aí, que dá um suposto empate técnico ou algo mais próximo, se comparado com esse tipo de movimento, está bem distante. Então, aquele receio que ele tem do voto auditável nesse país é algo relevante, é algo que deve ser levado em conta, porque me parece que ele tem algum risco nesse sentido. Por isso que ele insiste em fazer esse tipo de movimento. Eu tenho certeza. A gente acabou entrando nesse assunto aqui da motociata justamente por causa desse negócio aí do inquérito, né, do Ministério Público. Mas agora fica uma pergunta também para o Luiz Fernando Afonso. Ô Luiz Fernando, você acha que, não vou falar o Lula, né, porque senão vou falar que é pegação de pé, aquela coisa toda, mas pode ser até o Lula, você acha que teria alguma pessoa no Brasil hoje que poderia sair como candidato, ou uma terceira vertente para as eleições do ano que vem, não digo uma motociata, mas que faça que traga muita gente para acompanhá-lo numa situação? Você vê mais alguém ou só o Bolsonaro mesmo? Olha, é difícil ver no horizonte, no quadro atual, alguém que tenha a popularidade do presidente Jair Bolsonaro.
o presidente Jair Bolsonaro, às vezes, ele é tosco nas respostas, mas sempre ele é sincero, ele é autêntico. E é o que falta na classe política, falar o que pensa, sem medir, às vezes, a consequência. Porque o que a gente vê na maioria dos políticos é o politicamente correto, é aquela coisa que é, né, não chove, não molha. Agora, o que o presidente fala, doa quem doer, ele fala do presidente do Supremo, do presidente de outro país, ele fala aquilo que ele pensa que vem na telha mesmo, assim, o que ele debate pronto. Então, o que as pessoas se identificaram nele? Uma pessoa autêntica. E vai ser difícil alguém com essa popularidade chegar a criar uma terceira via. O Lula tem outro tipo de público, que é um público também cativo, fiel, do pessoal com um segmento de pensamento de esquerda, e vai ter esse público. Também vai ser difícil alguém entrar nessa seara. Agora, uma terceira via, eu não consigo verificar hoje nos quadros atuais, e achei pouco provável também a tentativa do balão de ensaio que fizeram com o Luciano Huck, né? Seria um apresentador de televisão fora dos meios políticos, mas ele não colou, né? Aquela imagem dele não colou. Não sei, alguém com um apelo popular, ou talvez um jornalista, tipo da Atena, não sei, mas eu acho muito pouco provável, não vai ter campo, espaço político, não é a minha área, né? Eu acho que vocês da imprensa têm mais conhecimento da política do que nós da área técnica, né? Jurídica, mas o que eu vejo como cidadão é que vai sobrar pouco espaço nessa campanha aí, que vai ficar polarizada novamente, entre Lula e Jair Bolsonaro. Entendi. Mas o bom de você não ser um político, vamos dizer assim, ou então entendido no assunto, é justamente isso, que nós temos uma opinião sincera, né? Que é o que a gente quer, que é o que a gente debate aqui no programa. Porque não adianta trazer um especialista, porque muitas vezes já vem também naquele quadradinho, né? O que a gente quer aqui é expandir o pensamento. Bom, então você também não vê ninguém aí nesse campo, que nem o seu xará, ou Luiz Fernando Cardoso? Na minha concepção, eu teria um grande nome para lançar, só que ele não tem o apelo popular que deveria ter. Tá? O nosso senador Álvaro Dias, que em toda a trajetória que eu venho observando a vida dele, eu não vejo um deslize ao ponto de queimá-lo, recriminá-lo. Só que ele não tem uma base política grande que nem o atual presidente. O Caldeirão do Huck lá, ele realmente foi um fiasco dentro de um planejamento de marketing que o tiro saiu pela culatra. Era melhor ter vindo o Thiago Leifert, né? Parece que agradou mais aí no Domingão do Faustão, né? Do que o próprio Huck, né? Não sei. Não tenho dúvida. Pelo menos tem mais simpatia, né? Hein, doutor Maurício, você vê alguma terceira vertente ou não? Eu não vejo ninguém assim capaz de desafiá-lo politicamente hoje. Talvez nas próximas, se ele continuar o trabalho que ele está realizando, o atual governador de Minas Gerais, me parece que ele vai alcançar algum fruto político do trabalho que ele tem realizado agora. Ele não está batendo, está mostrando serviço, está conseguindo números positivos lá na economia e na crise com a pandemia também, e está se mostrando uma pessoa politicamente correta, mas com resultados, né? Não é esse politicamente correto que o Luiz Fernando chegou a anunciar, que dá voltinhas e não faz nada. Ele está mostrando algum serviço, está mostrando resultados. Eu penso que ele, não para essa, mas para a próxima, até porque ele tem a reeleição e o partido não vai perder essa oportunidade, porque não há outro nome lá no Partido Novo para substituir em Minas. Então, até por questão estratégica e falta desse apoio popular maciço, ele virá para a próxima. Por enquanto, polarizado, Bolsonaro, Lula, e com o Bolsonaro milhares de quilômetros na frente, se não for pela fraude, que é a preocupação de todos. Isso eu não tenho dúvida que existe e terá, se não mudar. Tá certo. E o Ratinho Júnior? Ninguém vê o Ratinho Júnior como um suposto futuro candidato? Porque parece que tá indo bem lá no Paraná também, né? Não sei. Mas tá faltando nome, né? A gente nota que tá faltando nomes mesmo, né? Lá em Minas, por exemplo, tirando o governador,
quer dizer, falta nome. Aí você vai no sul, tirando o governador, falta nome. Em São Paulo mesmo, falta nome, né? Se você parar para observar. Então, realmente, estamos precisando fazer aí políticos mais sérios e novos, né? Daqui para frente. Bom, deixa eu dar um alô aqui para a turma toda. Nós temos aqui esse endereço na tela. Pessoal que nos assiste todos os dias já sabe que é uma campanha que nós estamos estimulando, né, entre todos os bairros, todos os setores, sociedade de melhoramento, escolas, igrejas, da campanha de alimentação, porque muita gente perdeu seus empregos nessa pandemia e realmente estão passando por sérias dificuldades. Nós estamos falando de famílias inteiras, né, dentro da cidade, coisa que antes a gente não via. E para piorar um pouquinho, agora vem essa época de frio também, né? A gente já sentiu nesses últimos dias à noite que o frio começou já a dar cara. Então também aquele agasalho, aquela coberta. Então eu deixo esse endereço aqui. Claro que a gente sempre salienta que é importante você sempre estar doando para quem esteja mais perto de você, na sua rua, naquela campanha do seu bairro. Mas caso você tenha alimentação e não sabe, não tem como levar até a pessoa, a gente deixa esse telefone aqui que é da Igreja Coração de Maria, é lá do Padre Cláudio, a paroquial, ali na Ana Costa 74, e o telefone é o 3223-7381, falando com a Bebeca, ela tem uma equipe que vai até você buscar esses alimentos, tá certo? Então, o que não pode é deixar de ajudar, nem que seja 1 quilo de alimento, não fique envergonhado, uma ajuda é sempre uma ajuda e é sempre muito bem-vindo, ainda mais nessa época aqui. Bom, vamos trazer aqui uma outra informação, tem aqui também, deixa eu ver aqui, rapaz... agora o Senado aprovou na última quinta-feira, né, dia 10, semana passada, o projeto de lei que cria o tal do certificado de imunização e segurança sanitária. Esse está sendo o assunto da semana, né? Uma espécie de passaporte da vacina. O tal certificado vai permitir que as pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 ou para outras doenças infecto-contagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. Segundo a agência Senado, o certificado poderá ser usado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques, reservas naturais, entre outros lugares. Quer dizer, agora nós vamos ter que dar carteirada para poder entrar. Eu vou até chamar aqui primeiro o Luiz Fernando Cardoso, porque ele já tem a carteirinha, inclusive, né, Luiz Fernando? Tá aí com você a carteirinha ou não? Tá aí com você? Já mostra pra turma aí, ó, ele tem uma carteirinha que ele já fez, que inclusive vai ser mais ou menos desse jeito, ó. Você vai ter que, cara crachá, ó lá, tá vendo? Essa a carteirinha da Covid, que você vai precisar para provar que foi vacinado, aquela coisa toda. Conta pra mim, ô Luiz, você concorda com essa obrigatoriedade, esse passaporte da vacina, como tem sido chamado ou não? Não é questão de concordar ou não. É a questão de saber quem está frequentando, aonde está frequentando, se está imunizado ou não. Com esse QR Code, ó, tá vendo o QR Code? Que vai digitalizar, sim. A pessoa vai ver se a pessoa realmente está vacinada ou não. Tá? Então apresentando isso aí, né? Vai ser um QR Code do registro que você foi vacinado. Por exemplo, quando eu luto pelos comerciantes serem vacinados, eles estão recebendo toda sorte de gente. Gente que teve, gente que não teve, gente que está contaminada e gente que está se contaminando por estar ali. E o próprio pessoal do comércio são cara a cara, não tem jeito. Então, essa carteirinha eu acho que vai ser muito bom, principalmente para viajar. Hoje, para você fazer qualquer voo internacional, você precisa ter a comprovação da vacina e a comprovação também do teste. Exatamente. Bom, e parece que essa ideia já é colocada lá na China, já existe isso há um bom tempo, né? Mais de ano, já existe isso aí. E é uma forma de normalizar o comércio. Você não acha isso, Luiz Fernando Rodrigues? Santiago, já existe o passaporte da vacina na Europa, né? Para sair de um país para outro. Inclusive, há uma restrição, porque ainda não há um reconhecimento da eficácia da Coronavac, então muitos brasileiros deixaram de se vacinar com a Coronavac, procurando ou a opção da AstraZeneca, né, ou da Pfizer ou da Janssen, para poder ir para o exterior.
Tá? E aqui no Brasil, eu vi muitas críticas, principalmente dizendo que iam criar uma subclasse de brasileiros, no sentido de que aqueles que não tivessem passaporte ficariam restritos aos seus lares, às suas cidades, quando na verdade eu penso que esse passaporte é para resgatar a economia, para resgatar o convívio das pessoas, para possibilitar que aquelas pessoas que vivem do comércio, até o comércio de turismo que está parado desde março de 2020, os restaurantes muitos quebraram, basta andar no centro da cidade de Santos, vários comerciantes fecharam suas portas e com isso deixaram de ter suas atividades desenvolvidas, demitiram muitas pessoas, deixaram de também produzir riquezas na nossa cidade. Então o comerciante local, ele é muito importante para a economia do município. E o passaporte da vacinação vai permitir que as pessoas voltem a circular. Ainda mais Santos, uma cidade turística, que poderia estar trazendo navios de passageiros para a temporada, e não teve nada disso. Santos ficou também de mãos atadas aí, igual a muitas outras cidades turísticas, e sofremos com isso. Então eu penso que o passaporte é válido no sentido de ir reativando aos poucos a economia, como disse meu xará, o Luiz Fernando. O doutor Maurício, mas e a liberdade liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, como é que fica nessa história aí? Você consegue visualizar alguma coisa democrática nessa situação ou não? Direito de igualdade, direito de opção de escolha, né? Uma série de direitos constitucionais. Me parece que essa questão é bem polêmica, viu, Santiago? É bem difícil. Só para exemplificar, uma das hipóteses de complicação foi essa artista global que recentemente se recusou de receber a vacina porque não era aquela que ela gostaria de receber por causa da trombose, enfim, o risco à sua saúde. Esse é um fato, mas tem outros. Existem religiões, por exemplo, que a pessoa não quer cortar o cabelo, ela não doa sangue, ela não toma remédio, ela tem esse direito constitucional de não se automedicar. Existe uma série de profissionais que estão batendo, minoria, obviamente, mas que a qualidade dessa vacina, essa vacina é água, isso, aquilo, e aí? E essa parcela da população que tem o direito à igualdade, como é que fica? Vão ser discriminadas? Vão ser cerceadas? É uma questão polêmica. É óbvio que o Luiz Fernando Afonso Rodrigues tem a razão econômica, é óbvio que tem a questão social, e para a grande maioria a vacinação é o resultado, mas nós, num Estado democrático de direito, também temos que verificar a população, o direito da minoria, e o direito da minoria também é constitucional. Então eu vejo com reserva essa possibilidade, porque se eu tivesse aqui na condição de advogado, ter que defender uma pessoa que não quer tomar vacina, por exemplo, e quer estar naquele local, e aí? O direito está lá, o direito é o mesmo. Então, eu penso que os nossos governantes políticos precisam examinar essa questão com muito critério, para evitar que a grande maioria esmague o direito da minoria. Tem que preservar, tem que verificar essas consequências. E não é uma decisão fácil, não estou dizendo que uma tem razão, a outra não, mas existe essa possibilidade e a gente precisa verificar esses direitos com igualdade, né, com tudo que o brasileiro tem direito, para evitar que, a injustiça nesse caso, né, Santiago? Entendi. O Luiz Fernando Rodrigues, você concorda com o doutor? Porque tem aquela minoria mesmo, até religiões que não permitem, né? Como é que ficariam essas pessoas, no caso? Concordo com o Maurício, ele bem lembrou das pessoas que não querem por opção religiosa, por convicção pessoal, e não são obrigadas a tomar vacina. E como é que elas ficariam? Sim, o direito de viajar, sem o direito de transitar pelas cidades. Eu penso que esses casos há uma violência ao direito constitucional de ir e vir e que poderia ser reparado via o remédio constitucional, que será o mandado de segurança. Mas eu ainda penso que dentro das regras de proporcionalidade, do bem-estar da sociedade como um todo, do bem da coletividade, eu acho que
esses direitos vão estar em choque, lógico, o direito da coletividade, o direito individual daquele cidadão, mas eu acho que deve preponderar o direito da sociedade, de uma coletividade, de poder reativar uma economia. Por exemplo, desde quando que não estão as casas de shows, não estão funcionando? Em alguns países já se permite a realização de shows desde que todos estejam vacinados. Fizeram isso com um teste na Espanha e foi muito positivo. De 10 mil pessoas, 5 apresentaram Covid. Então é um número inexpressivo se nós formos ver que tinham 10 mil pessoas, e a economia volta aos poucos a ser reativada, porque as pessoas também precisam comer, as pessoas também precisam movimentar as suas contas bancárias, porque senão vamos gerar uma crise que acaba sendo maior do que o próprio vírus. Mas eu entendo o lado do Maurício, e aqueles casos pontuais que a pessoa tem uma opção por convicção de que não quer tomar a vacina, ela também deve ser protegida constitucionalmente, não pode ser cerceada do seu direito de ir e vir. Concordo plenamente com o Dr. Maurício Baltazar. Agora eu quero levantar uma polêmica aqui no programa, porque a gente está falando de novas regras, a gente está falando de distanciamento, a gente está falando do que tem que fazer, ser feito. Agora, uma coisa que não acontece só na cidade de Santos, só em São Vicente, é no Brasil todo, né? Que os ônibus continuam cheios, as estações de trens continuam cheias. Então, quer dizer, qual que é a seriedade? Eu acho que o brasileiro, muitas vezes, a gente vê aí nos finais de semana, o pessoal, festa de 500 pessoas, festa de aglomeração aqui e ali, dá trabalho para a polícia, dá trabalho para a prefeitura, as prefeituras todas, o pessoal tem que ir lá vigiar, porque senão é cobrado pelo Estado. Mas, por outro lado, isso aí não tira a seriedade também, porque o povo não é idiota. Se antigamente eles pensavam que o povo é idiota, hoje o povo não é idiota. O cara é só o cara parar num ponto de ônibus e olhar, ver o ônibus cheio durante o dia, ou então um trem cheio, um VLT cheio, o metrô cheio, notícias, quer dizer, será que ninguém vê isso? Então, por que não se toma providências nesse caso? E fica aqui uma pergunta também, para a gente entrar num comércio vai precisar do QR Code, né, que nem o Luiz mostrou, e no ônibus e no trem, será que vai precisar? Fica aqui a pergunta, quem responde primeiro? Eu acho que é uma hipocrisia, Santiago, não vai ter condição. Eles não conseguem resolver esse problema e não tem resposta à sua pergunta, porque eles não têm como cumprir. Como é que vai fazer? Não funciona, não tem essa opção. Eu acho que se eles fizerem esse tipo de restrição ao transporte público, a nossa economia para de alguma maneira, porque uma série de atividades essenciais não vão ser realizadas. Mas já está parando, né? Se você parar para ver o comerciante, como é que ele está, né, hoje, né, doutor? E aquela questão, poxa, calma aí, vamos devagar, né? Como é que é isso? O ônibus pode, e para eu entrar, por exemplo, num barzinho com a minha esposa, que tem lá todas as questões e os critérios de segurança, álcool em gel, tem lá aferição de temperatura, vou mostrar a carteirinha, vou ficar lá no lugarzinho, que acho que é 45% do que pode lá, senão tem que ficar do lado de fora, e mesmo assim na fila tem que ter um distanciamento. Mas que engodo é esse? Porque, quer dizer, eu vou num ponto de ônibus, eu pego o ônibus lotado, fico roçando em todo mundo, né, sendo roçado, porque continua a mesma coisa, aquele espaço brigativo, né? Continua espaço brigativo. E quer dizer, não tem sanção nenhuma. É isso que não cabe, né? Como é que você vê isso, Luiz Fernando? Olha, realmente é um assunto desafiador. Santiago, você foi pontual na sua reflexão, e eu faço outra reflexão dentro daquilo que você levantou, que é a quantidade de presos que nós temos, que é o 3º ou 4º país com mais encarcerados no mundo, e a Covid lá, se fosse espalhar do jeito que o pessoal fala que espalha, teria matado todo mundo, né? Porque chegou o Covid nos presídios e foi controlada, não se tem notícia de uma situação caótica dentro dos presídios, né? Então, e realmente são lugares que tem 50, 60 pessoas, como deveria caber 10. Pior do que o ônibus, né? Só que ele fez por merecer estar ali preso, tudo bem. Mas as pessoas do ônibus e do metrô, elas precisam de trabalhar. E se o Estado quer que a economia gire, ele tem que dar garantia para que essas pessoas possam ir com segurança.
que elas não se contaminem. Então, tem que ter mais ônibus, tem que ter mais circulação de VLTs, de trens, de transporte coletivo, ou incentivar as pessoas a irem de bicicleta, porque ali elas teriam um ambiente de contaminação muito propício, né? E não se fala nada, né, Santiago? Então eu entendo a sua colocação perfeitamente, porque na dúvida a gente está usando máscara, né? Usa máscara, passa álcool gel e tenta de todo jeito debelar ou driblar esse vírus aí. Porque a gente sabe que tem pessoas que pegam e a gente não sabe se vai passar mal, vai passar bem, mas são as pessoas que pegam e morrem. Então a cautela vem em primeiro lugar. Mas que tem um exagero tremendo, tem. Eu tenho parentes que moram em Portugal e eles não falam que essa histeria que está aqui no Brasil. E lá Portugal também teve 89, 90 e poucos % de internações hospitalares. E não se fez um uso político disso. Aqui no Brasil nós estamos vivendo uma paranoia. Eu me sinto às vezes culpado se eu andar sem máscara, no próprio prédio às vezes esquece, ou tá com ela na orelha, porque foi atender o celular. Então há uma censura, né? Então no Brasil realmente foi utilizada a doença de forma política, infelizmente. Então por isso que a gente fica com dúvida, fica com muita dúvida em alguns assuntos, porque muitas coisas podem ser verdadeiras, outras podem ser exageros ou não procedentes. Essa é a minha visão, mas não vejo, por um lado, os presídios que teve Covid terem implodido de casos e eles estão ali amofinados, todos juntos, né? Exatamente. E você, Luiz Cardoso, como é que você vê isso? É a mesma forma que meus amigos aí da bancada estão vendo, sabe? Você ter ônibus, por mais higienizado que ele esteja, essa concentração de pessoas. Eu tive agora, esse domingo, fui passear com minha esposa em Guarulhos. A gente foi até um shopping outlet e no shopping internacional. Eu, sinceramente, eu nunca vi, eu era mais um, infelizmente, mas eu nunca vi tanta aglomeração na minha vida inteira. Os restaurantes abarrotados, todas as situações lotadas. A fila do restaurante lá, não vou nem citar nome, virava um quarteirão. Pra você ter ideia da dimensão das pessoas ainda não saberem o que realmente está acontecendo. Olha, cara, é muita gente que saiu dessa vida por não ter tido a oportunidade de ter sido defendido. Sabe? São quase 500 mil pessoas. É muito óbito para pouco tempo. Isso nem guerra tem. Então, toda a atenção tem que ser tomada. Usar máscara é chato, é horrível. Eu nunca pensei que eu ia ser um homem mascarado. E estou sendo, diariamente. Ainda mais por estar na linha de frente de farmácia. A máscara, o kit lá de proteção tem que ser usado. Agora, infelizmente, as visões que nem o doutor Maurício teve, poxa vida, ônibus, redução de horário de trabalho, só aglomera. É muito grande o problema em função da capacidade intelectual de quem está nos governando. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar uma água, já a gente tá de volta e vamos adiantar aqui a notícia que nós vamos debater já. Ah, rapaz, olha aí, quem não lembra de Brumadinho, né? Quem não lembra de Brumadinho? Parece que saiu uma indenização lá pro pessoal que foi morto lá com o estouro da barragem da Vale, lá em Brumadinho, e é sobre isso que a gente vai comentar já aqui no nosso Cidades em Debate. É rapidinho. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.
Bom, eu quero avisar que tem as nossas redes sociais, o Cidades em Debate, tem lá o nosso Facebook, Cidades em Debate, e o legal é que no Facebook agora o pessoal está colocando lá uma notícia que é do destaque do dia, né? Bacana isso também. E os programas na íntegra você pode assistir, tá tudo atualizado lá no YouTube. Programa Cidades em Debate lá no YouTube também. Tem aqui o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, conversar, debater, 99603-1485 e dar, claro, aquele feedback aí que a gente tanto precisa e tanto pede. Nas redes sociais, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir a página para nos dar aquela força também, tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais uma informação. A juíza titular da 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Betim, em Minas Gerais, a Viviane Célia Ferreira Ramos Correia, ela condenou a mineradora Vale a pagar uma indenização de R$1 milhão por danos morais a cada trabalhador morto, né, no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O derramamento de rejeitos de minério em 25 de janeiro de 2019 causou a morte de 270 pessoas. Na ação impetrada pelo sindicato Metabase Brumadinho, alegou que os pagamentos de indenizações até então eram destinados a reparar o dano moral sofrido pelos familiares das vítimas, como pais, filhos, esposas e irmãos. Na decisão da última quarta-feira, dia 9, né, a quarta-feira da semana passada, a condenação mira o dano moral sofrido pela própria vítima fatal por ter sua vida abreviada. Segundo Maximiliano Garcês e Luciano Pereira, que são advogados do sindicato, a sentença traz justiça aos trabalhadores mortos. Segundo dizem, abre aspas, foram cruelmente abandonados pela Vale, que destinou 37 bilhões de reais, até mesmo para obras viárias em Belo Horizonte, e nenhum centavo para indenizar o terrível sofrimento dos trabalhadores falecidos. Fecha aspas. Fica aqui a pergunta, doutor Maurício Baltazar. Teve lá a desgraça, foi uma desgraça terrível, e a Vale simplesmente virou as costas desde 2019, quer dizer... teve que entrar com uma ação, teve que ter toda essa correria aí jurídica para sair alguma coisa, senão vai saber o que teria acontecido, né, doutor? Pois é, Santiago, é lamentável, né, que uma situação dessa precisa da justiça para fazer a justiça propriamente dita, digamos assim. A empresa, ela poderia, ainda mais sendo a Vale, né, grande economicamente falando, podia ter voluntariamente resolvido isso com cada uma das famílias. Certamente o resultado financeiro me parece que seria menor do que essa condenação. Porque me parece assim, que ela está um pouquinho fora do parâmetro do que a gente costuma ver a título de dano moral na justiça do trabalho, principalmente. É claro que é um fato atípico, porque além de ceifar a vida do indivíduo, ainda, em alguns casos, perdeu-se o corpo também, que está lá soterrado, não tem como recuperá-lo. Então, é evidente que a gente teria aí uma indenização por isso também. Mas esse valor está muito além daquele que o STF teria fixado a título de salários de indenização por dano moral no evento morte, que, salvo engano, é de 500 salários mínimos. Mas, enfim, é muito dinheiro, é justo, tinha que ser condenado, mas vamos ver se no eventual recurso essa indenização vultosa seja mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, Santiago. Tomara que sim. Só para ter uma noção, mais de 150 barragens atualmente no Brasil estão em risco. 32 são da Vale, né? Então, quer dizer, é algo que ainda pode vir a acontecer também, né, o doutor Luiz Fernando? Como é que você vê essa ação? Você concorda com a juíza, discorda? Demorou muito? Como você vê como jurista? Eu concordo com a decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho de Betim. Penso que ela tem um efeito pedagógico para a própria Vale, para todas as outras empresas, de todas as outras atividades comerciais. E como o doutor Maurício falou, é um valor que não é comum na Justiça do Trabalho. Então, sinalizou de forma forte, e eu penso que se for mantida essa decisão por esse valor no Tribunal de Justiça, no TRT, perdão, e no TST, que é a última instância, e a Vale deve levar esses processos até a última instância, ele vai sinalizar para todos os empresários que
que vale a pena respeitar a vida do seu funcionário. Se nós tivermos redutores desses valores no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho, vai sinalizar o contrário, que a vida ainda vale pouco nesse país. Essa indenização é alta em termos de Brasil, mas se nós compararmos a tragédia que ocorreu com o poderio econômico da Vale, se fosse nos Estados Unidos, eram indenizações para lá de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares por pessoa. Aí nós estamos falando de R$1 milhão, que para o Brasil já é um valor altíssimo. Mas eu temo que haja ainda revisões dessa sentença pelas instâncias superiores para reduzir esse valor. Então, torço como cidadão, como jurista, para que esse valor seja no mínimo mantido e que sinalize para todos os demais empresários e para a própria Vale que respeitar a vida do seu funcionário vale a pena e custa caro se ela não respeitar a vida dela. Nós tivemos acidentes aqui na Baixada Santista, como a Dow Química, aqui em Cubatão, que causou danos ambientais enormes, e para as pessoas que foram contraídas com hexaclorobenzeno, as indenizações eram 100, 200 salários mínimos. Sabe, vale a pena produzir aqui no Brasil a custo zero quase de indenizações trabalhistas no sentido da saúde dos funcionários. E essa sentença de Minas Gerais, ela sinaliza o contrário, é um bom precedente para o país. Tá certo. Agora, o Luiz Cardoso, fala pra gente, eu achei um valor baixo pela vida de uma pessoa, conforme estava falando o doutor Luiz Fernando Afonso, né? E você, como é que você vê isso? Você achou coerente a Vale demorar 2 anos para poder reconhecer o erro, que esse erro foi notório no mundo, e ainda tem 32 que estão para estourar. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma: se a Vale realmente valesse o nome Vale, já teria resolvido com todos aqueles que se acometeram de uma tragédia sem precedentes. E ninguém sabe melhor do que é viver uma situação que nem essa. Então a Vale, por um lado, ela prevaricou no sentido de não ter ajudado as pessoas devido. Se foi arbitrado 1 milhão, que assim seja. Se fosse 500 mil, que assim seja. E tem que ser pago para que o juízo perfeito seja feita à vontade. Tá? Então, a Vale tem que ter o exemplo de que cuidar do cidadão, cuidar das usinas, cuidar... Não paga o preço da vida humana. Então, eles têm que ter realmente condições de deixar todas as famílias amparadas e que nunca mais aconteça uma coisa dessa, porque quem viveu isso, meu Deus do céu, não tenho palavras. Que fica até aquela situação também, porque as pessoas não puderam nem enterrar seus parentes, essa que é a verdade, né? Tá todo mundo soterrado até hoje, virou um concreto ali, né? Então, é por isso que eu acho que é muito pouco, né? Esse 1 milhão, o pessoal fala, mas é muito dinheiro. Não é. Eu tenho certeza que qualquer pessoa ali trocaria esse 1 milhão para ter de volta aquela pessoa amada. Agora, o que chama mais atenção nisso tudo, o doutor Maurício, é que a Vale, nesse período de 2 anos, eles fizeram investimentos de 37 bilhões. Então, se a gente for no cálculo que o Luiz Fernando Afonso falou, tinha que dar 50 milhões, né? Não é nada mesmo, né? Não é nada. Essa que é a verdade, porque dinheiro tem. Não foi falta de dinheiro, foi falta de vergonha na cara. E, por outro lado, ainda tem 32 barragens para estourar. Quer dizer, estourou aquela e, opa, vamos ver como é que está a situação das outras, que é sempre a mesma tecnologia. Aí viram que aquela tecnologia de escadinha está furada, né? Já não vale mais. E tem 32 ali praticamente para estourar. E não tem como entrar com uma ação antecipada nisso aí também, doutor? Sim, o Ministério Público, né, fiscal da lei e os órgãos de classe, como o sindicato que está atuando agora, eles podiam certamente atuar preventivamente, entrando com ações de obrigação de fazer, estipulando multas milionárias, né? Nós temos um exemplo muito prático aqui, você me ajudou bastante na questão da prefeitura com a tragédia nos morros,
eles estavam se omitindo na solução. Nós provocamos a justiça e foi fixada uma multa alta lá, e depois dessa multa eles resolveram contratar e, enfim, combater aqueles deslizamentos. Esse exemplo podia ser muito bem ser posto em prática nesse caso, e evitar novas tragédias. Eu comungo do entendimento do Luiz Fernando, né, quando eu fiz um comentário das indenizações na justiça, é que, na prática, elas são inferiores a 500 salários mínimos, que o Supremo Tribunal Federal meio que fixou as indenizações, e, nesse caso, ela é bem acima, e que é positivo. Eu acho que deveria ser maior também, eu acho que o valor não é tão grande assim, se comparadas às outras economias melhores do que a nossa, ou pelo menos em situação econômica igual. Então, nos dá certeza de que a nossa justiça, o nosso Estado, não dá o devido valor ao trabalhador. Ainda não dá, nunca deu e ainda não dá, né? Então, precisamos, sim, a partir de uma decisão como essa, que serve de paradigma, mudar isso. E, no caso do sindicato que manejou esse tipo de ação, recorrer para aumentar, se for o caso, porque certamente a Vale vai recorrer para diminuir. Então, aproveita a oportunidade, já que vai ter recurso, pedir para aumentar. E deixar bem claro, não só no judiciário, mas também que a sociedade não aceita mais esses desmandos, essas omissões dolosas, omissões que caracterizam, no meu ponto de vista, até o crime pré-doloso. Eu sei que a minha omissão vai causar um dano, e se eu não fizer nada, vai morrer gente. Então, para mim, é algo muito sério. E deveria, assim, não só os sindicatos, como o Ministério Público, no caso dessas outras 37 barragens, providências necessárias para que esse acidente não ocorra mais. E, se ocorrer, indenizações tão grandes ou maiores do que essa, para servir de pedagogia, de ensinamento para que não ocorra mais. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto também muito importante, porque a gente está à beira de um colapso aí de água, né? Essa que é a verdade. E o governo está preparando aí, né? Já até preparou uma medida provisória que tira poderes da Agência Nacional de Águas, a ANA, e do IBAMA, na gestão dos reservatórios de usinas hidrelétricas, no momento em que os níveis das principais barragens do sistema estão nos mínimos históricos e há temor de racionamento. A MP também daria mais poder ao Ministério de Minas e Energia sobre concessionárias do setor elétrico e de petróleo e gás para a adoção de medidas com vistas para garantir o abastecimento esse ano. O objetivo é colocar em prática rapidamente ações para poupar a água dos reservatórios e permitir atravessar o período seco, que vai até novembro, sem apagões. Bom, resumindo, a história foi a seguinte: o governo ficou preocupado. Estão falando que vai faltar água. Aí foi lá na tal da agência da água e perguntou: e aí, como é que tá? Os mananciais, tudo? Não, tá tudo certinho. Mas ficou com aquela pulga atrás da orelha, porque outras pessoas vieram: não, mas tá faltando água. Daí mandou fazer um estudo lá, através do Ministério de Minas e Energia, e veio a notícia de volta falando: olha, vai faltar água mesmo, e vai ter que racionar luz. Então, quer dizer, chamou a atenção. Aí o governo entrou com essa medida provisória. Ô Luiz Fernando Afonso, como é que você vê essa história? Você acha que tem política nesse angu aí também ou não? Olha, é difícil ter a certeza, né? Mas que sempre fica suspeita, parece que tem um complô, né, em vários segmentos aí contra o governo federal, que muitas coisas não andem bem. Mas eu penso que é positiva uma medida provisória no sentido de regulamentar de forma específica e centralizada a questão das águas, porque tem muitos locais que as barragens passam por vários estados, e aí tem aquela guerra, né, de um estado tá faltando água, o outro não tá, como aconteceu anos atrás com São Paulo e Rio de Janeiro, e a CMP ela vai deixar na mão do governo federal as decisões de abrir ou fechar as comportas d'água por conta do nível e do consumo de água, mas que nós estamos, ao meu ver, à beira de um racionamento, e que vai vir a conta para nós pagarmos novamente, né? Um dos maiores absurdos que eu já vi na área do direito foi o empréstimo compulsório da conta de luz, que depois o Supremo disse que não era empréstimo, tinha uma natureza de taxa e não de empréstimo compulsório, e não devolveu esse valor para nós cidadãos. E nós vamos pagar novamente essa conta.
já está dentro da MP, pelo que eu li, vai ter uma taxa para ele desincentivar, né, ao consumo de luz, e, mais uma vez, essa conta vem para o consumidor. É complicado isso, hein, doutor Maurício? Mais uma vez a conta vem para o consumidor, como diz o Luiz Fernando, e vem mesmo, hein? Vem, com certeza. Esse problema já é uma tragédia anunciada. A gente sabe que em determinada época do ano a gente sofre com a ausência de chuvas e a baixa dos níveis dos reservatórios, então devia ter já essa medida provisória já deveria estar valendo. Essa providência tinha que ser, já vem tardia, porque já aconteceu problemas, inclusive aqui em São Paulo, com o Rio de Janeiro, como o Luiz Fernando levantou a questão. Mas aí o Bolsonaro vai aproveitar para matar dois coelhos com uma cajadada só, porque nós verificamos que ele já conseguiu apagar aquele aparelhamento que tinha no primeiro grau das empresas paraestatais e tudo mais, como a Petrobras, por exemplo, aqueles milhares de empregos comissionados que ele cortou. Ele vai aproveitar desta crise, porque me parece que havia uma intenção dolosa aí de evitar o cuidado especial com essa crise, iam deixar que a coisa ficasse feia mesmo, se não fosse por essa iniciativa aí do Ministério. Então, ele já vai aproveitar para resolver a crise e já diminuir o aparelhamento aí dessa agência. Então, eu acredito que é bem-vinda essa medida provisória, que vai ser salutar, deixar na mão de técnicos essa questão de abre torneira, abre, né? E também, Santiago, para evitar o que nós estamos passando hoje, ter um planejamento no futuro, para evitar que essa discussão que nós estamos tendo agora venha de novo no ano que vem, e evitar esse consumo, essa conta demasiada que, mais uma vez, o consumidor vai pagar pelos desmandos do governo, pelas omissões dessas agências, que, aliás, deveriam responder, inclusive, pela reparação do dano do consumidor, porque se elas foram omissas em cuidar, em evitar que isso ocorresse, ela também tem que responder, né? Está na hora do funcionalismo público, de modo geral, responder pela sua omissão, não é, Luiz Fernando? É verdade, é verdade. O serviço público tem que ser ofertado à sociedade pensando na sociedade, não pensando em si. Essa questão que a gente vive climática no país faz com que os nossos reservatórios fiquem pequenos. Só que o Brasil, abençoado por Deus como o aproveitamento da energia solar é insignificante em função da capacidade de a gente aproveitar essa energia. Na Europa, que não tem essa incidência solar, eles aproveitam 95% do que Deus te oferece de graça. Agora, o como fazer? Eu às vezes fico pensando, puxa vida, estou em 2021, isso já era para estar pensado lá atrás. E está resolvido agora. Como? Fazendo o quê? Todos os países que pensam com o pé no chão não deixam chegar a essa situação. É simples assim. Eu não sei, eu devo ser de outro planeta, né? Mas... Não, tá coerente. Tá coerente. E só para ressaltar aqui que nosso tempo está acabando, nos governos da Dilma e do Lula, eles tiveram também boicote. Então, quer dizer, essa agência aí já está aprontando, não é de hoje. Essa que é a grande verdade, né? Independente de qual governo esteja no poder. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do doutor Maurício Baltazar. Obrigado, viu, doutor? Mais um dia. Amanhã estaremos de volta 13h aqui no Cidades em Debate. O nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Luiz, obrigado pela presença mais uma vez, hein? Até semana que vem. E o Luiz Fernando Afonso Rodrigues, brigadão, viu, Luiz? Obrigado aí por ter aparecido e pelos comentários também. E a você que está nos assistindo também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E amanhã, 13h, estaremos aqui na TV Unisantos com mais um Cidades em Debate. Então, um beijão para cada um de vocês, estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espero eu. Até lá! Você tem um sonho?
e gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.